Começa a ser discutido agora o novo Código Civil. Juristas católicos alertam para mudanças em direitos fundamentais. A revisão e atualização do Código Civil brasileiro, tema que será debatido no plenário do Senado, tem gerado críticas no meio jurídico. Começou então ontem, né, inclusive com a presença então do Alexandre de Moraes, não vou adjetificar, especialmente entre os juristas católicos e conservadores. O anteprojeto de lei, elaborado por uma comissão de juristas designada pelo presidente do Senado, Pacheco, foi desenvolvido em um curto período, sem um debate amplo e participativo. Imagina, para que botar o povo no meio? ou minimamente seus representantes, né? O trabalho de revisão e atualização do novo Código Civil foi coordenado pelo ministro do STJ e corregedor-geral do Sovietão, né, do Conselho Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão. Segundo Salomão, a proposta reflete, abre aspas, um esforço concentrado em estabelecer os grandes princípios e valores que regerão as relações sociais no século XXI, fecha aspas. Tem coisas muito complicadas aqui. O conceito de família seria ampliado. Isso aqui é delicadíssimo. Espero que os senadores prestem muita atenção a esses detalhes, porque o que pode parecer uma mera troca de palavras, pode esconder outras mudanças muito mais radicais, muito mais radicais. Hoje é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. É isso que diz a lei. Tá? O projeto alarga este reconhecimento para aquelas famílias formadas por mães ou pais solos. Tudo bem? Existem muitas mães solteiras, muitos pais solteiros também existem, né? Sim. Acontece. Tudo bem, eu acho que a lei pode contemplar isso sem problema algum. Mas aí vem o complemento. E a qualquer grupo que viva sob o mesmo teto. Qualquer grupo que viva sob o mesmo teto. Opa, peraí, Salomão. Quem que você está falando aqui? Precisa explicar muito bem isso e os senadores precisam exigir essa explicação. As menções homem e mulher, para se referir à constituição de casal e família, são substituídas por duas pessoas, independentemente de seus gêneros. Começa a complicar ainda mais aqui. Tá? E essas mudanças na linguagem são o alvo preferencial do pensamento progressista. Tá? E eu, como conservador, eu olho para tudo isso com muita desconfiança, com bastante ceticismo. Quais são as mudanças? Quais são as consequências dessas mudanças? Quais vão ser as consequências dessas mudanças? A gente precisa pensar nisso. E precisa pensar se isso daqui não é bigodagem. Vou usar o termo do Rasta, porque eu acho genial. Será que é bigodagem isso daqui? O que é a bigodagem? A bigodagem é o exercício do poder sem nenhuma responsabilidade. Então o sujeito vai lá, manda você fazer alguma coisa, faz uma lei, né? Impõe determinada obrigação para as pessoas, exerce o poder e depois, se não der certo, né, ele não responde. Não vão chamar o Salomão. Se der um certo, não vão chamar o Salomão para se explicar depois. Essa história aqui, cria-se o divórcio unilateral, ou seja, um dos lados cansou do casamento, vou embora e tchau, acabou. Não quero saber. Acabou o amor, entendeu? Aquela história. Isso é a imagem da modernidade, quer dizer, a banalização do casamento. O casamento, como explicava o professor José Munir Nasser, o casamento é o mais metafísico. Olha só, minha gente, olha só o que ele dizia. O mais metafísico dos atos humanos. Porque o casamento você não faz com o seu cônjuge. É um pacto com Deus. Você de certa maneira, se integra na existência divina, na transcendência. Todo casamento é um casamento entre o céu e a terra, entre a matéria e o espírito. Agora, na nossa sociedade
moderna, se proibiu falar isso, né? Assim, o espírito foi banido, né? A transcendência foi expulsa Como uma da vida, possibilidade. como possibilidade real. Não existe, não se contempla a possibilidade de transcendência. Então, o casamento é banalizado. Cansei, vou embora, dou as costas e acabou, né? Depois, o resto que se vire, né? O pessoal que se vire, os filhos e tudo mais, né? Então, bem complicado isso, né? Banalizar o casamento, isso fragiliza a instituição da família. Banalizar o casamento vai fragilizar a instituição da família e quando a família se enfraquece, quem é que ganha? O Estado. O Estado ganha poder. Entende? O que era assunto da família passa a ser assunto do Estado. Reprodução assistida, não sei, não tenho detalhes sobre. Os animais passam a ser reconhecidos juridicamente como seres com sentimentos e direitos. Espera lá, direitos? Direitos, gente. Para animais. Então, isso aqui, se levar. Vamos pensar nas consequências? Vamos levar ao extremo essa afirmação aqui. Eu não sei como é que está lá no texto, tá? Isso aqui foi um resumo, foi feito lá pelos juristas católicos. Os animais passam a ser reconhecidos como detentores de direitos. Então, um boi que vai ser abatido, vai ser transformado em carne. Então, esse animal tem direitos também? Ele tem direitos? Então, não pode mais matar o boi para alimentação humana? Veja! Pode ser um desdobramento, A gente tem que pensar disso. nisso. A gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nas consequências possíveis, né? Em criminalizar. Não estão querendo diminuir o consumo, né? Culpar a carne, o consumo de carne, por todos os problemas ambientais do mundo e por tudo mais, né? Vamos criar então a carne sintética, vamos criar o alimento sintético. Não tem esse papo? Então, eu aprendi a desconfiar de tudo isso, viu? E na mão do Salomão, né, o corregedor do sovietão, eu fico com mais medo ainda. Eu me permito uma grande dose de ceticismo diante desse anteprojeto do Código Civil. Ontem, Briguet, trouxe aqui com o braço o comentário do Rui Costa, sim, a respeito das saidinhas, que para ele fere ali o direito do bandido, do criminoso, que ele precisa ter o direito de visitar a sua família. É a família que vai trazer pacificação, é a família que vai trazer ordem, é a família que vai trazer amor e uma certa dose de consciência ao bandido, ao criminoso. Só que aí você vê, já tem um problema aqui então, porque isso aqui vai enfraquecer a família, já vai contra o discurso do Rui. Olha, o que o Roberto Mota, que vai estar aqui em Londrina amanhã, vamos entrevistar o Roberto Mota, né? Sim. Eu vou até recebê-lo aqui no aeroporto amanhã, ter essa honra. O Roberto Mota diz uma coisa muito, muito certa. É o seguinte, a punição da vítima, aliás, a punição do bandido não pode ser menor do que a punição da vítima. E a gente fica pensando nas famílias das vítimas. As famílias das vítimas. Quem pensa nas famílias das vítimas? Quem pensa nas famílias das vítimas? Das pessoas que perderam a vida, por exemplo, num assalto, perderam a vida, perderam um ente querido. Tá? Essas pessoas nunca mais vão poder visitar suas famílias. Rui Costa. Nunca mais vão poder visitar suas famílias. É preciso pensar nas famílias que vão estar sob o risco, né? Porque os índices de criminalidade aumentam a cada saidinha. Isso é científico. Guilherme Derrite tem os dados, né?
ele mostra os dados, aumenta, o número de crimes aumenta a cada saidinha. São dias de terror para a comunidade. Quando esses presos, para supostamente visitarem as suas famílias, né, são liberados e o índice de crimes aumenta. Quer dizer, uma coisa está evidentemente ligada à outra. E aí as famílias ficam expostas. A sua família fica exposta a ser vítima de um bandido. Sim. Qualquer um no meio do caminho. Entende? As famílias ficam expostas. Então, o Rui Costa não pensou nessas famílias. Ele não pensou nessas famílias. Então, é isso. Essa tentativa canhestra de justificar, né, justificar a decisão do Lula, que, na verdade, fez uma decisão para agradar o seu público. Né? Um público, 4 entre 5 presidiários votaram no Lula. O local onde ele é mais aclamado. É um nicho eleitoral dele, e ele agradou esse pessoal, entendeu? E agradou o pessoal da esquerda também, que tem, a gente sabe que a bandidolatria é uma mentalidade dominante na esquerda. Sim. Né? Então, para agradar os bandidólatras, que também votaram no Lula. Uhum. Né? Tem os bandidos e tem os bandidólatras. Uhum. Né? Tem os bandidos e tem aqueles que defendem os bandidos. Então, o Lula sabe que essas pessoas têm muita força dentro da esquerda, dos movimentos de esquerda, dos movimentos sociais, dos partidos, né? Do partido dele, né? Na máquina do governo. Então, os bandidólatras estão ali. Então, ele fez esse gesto também para os bandidólatras. É um governo com muito amor mesmo, né, Briguet? E as famílias ficam expostas. Né? Quem não pode sair são os presos do 8, por exemplo, de janeiro, né? Esses não podem. Jamais. Não né? pode. Eu estava lendo um artigo do Guzzo, né? O grande Guzzo, e ele disse o seguinte, que foi negado um pedido de um preso do 8 de janeiro para ter acesso a palavras cruzadas, receber para se divertir, passar o tempo na prisão, e foi negado. O Guzzo que está dizendo, tá? Eu não apurei, né, mas é um jornalista muito sério. Muito experiente e tal, não cometeria um erro primário. Então, esses não tiveram a chance, ficaram meses sem ver a família, sem encontrar a família e tal. Realmente, por quê? Porque são não pessoas. Uhum. Todo regime totalitário cria a categoria de não pessoas. Não pessoas. E os presos do 8 de janeiro estão dentro dessa categoria. Na verdade, nós estamos também. Sim. Viu, Ana? Pode acreditar que na visão, na cosmovisão do poder aqui, dos detentores do poder, nós também somos não pessoas.